Irmãos, irmãs, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa live desta noite, live na qual nós temos todas as quartas-feiras estudado a carta de Tiago, e nós vamos hoje poder dar continuidade então ao nosso estudo nesta carta. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus então, da parte de onde paramos. Eu quero que, se possível, você tome juntamente comigo a sua Bíblia em mãos. O capítulo hoje ainda é o capítulo 1. E nós vamos dar continuidade, então, sequência ao nosso estudo, a partir do versículo de número 12. Carta de Tiago, capítulo 1, do verso 12 até o versículo de número 18. Esse será o texto que nós iremos estudar nesta noite, mas como sempre nós fazemos, nós vamos, antes de tudo, colocar a nossa vida na presença do nosso Deus. Nós vamos ter um momento de intercessão. Eu vou orar e eu gostaria que, se possível, você também fechasse os teus olhos, você também se aproximasse do Senhor neste momento, pedindo a Ele a graça, a misericórdia, a iluminação do Espírito Santo do nosso Deus, para que todos nós possamos nessa noite nos aprofundar mais no conhecimento e na graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar, vamos ter esse momento então de intercessão na presença deste Deus. Vamos fechar nossos olhos, se possível, se aproxime junto comigo do Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, Pai bendito, mais uma vez nós nos alegramos, Senhor, porque a Tua infinita graça e bondade tem se estendido, Senhor, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por podermos abrir a Tua palavra, podermos estudá-la, podermos ouvir a voz audível do Senhor que fala aos nossos corações. Neste momento eu peço pela vida de cada irmão, irmã que junto conosco estão nesta live, neste momento de estudo da Tua palavra. Peço a Ti para que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um destes irmãos. Nós, ó Pai, sabemos da saudade que temos sentido de estarmos junto com o povo do Senhor, ó Pai, nos alegrando em comunhão, em gozo, em alegria no Espírito Santo neste lugar. Mas sabemos, ó Pai, acima de tudo, que este é um tempo propício que o Senhor nos deu para podermos fazer uma análise pessoal da nossa fé, da nossa busca por Ti. E é por isso, ó Pai, que nesta oportunidade que temos, ó Pai, ainda que pelo Facebook, pelas redes sociais, ó Pai, Te louvamos, porque em todas as coisas o Senhor tem sido bom para conosco. Neste momento, fica conosco, Senhor, nos abençoa, fala aos nossos corações. Ó Deus, eu peço a Ti a capacitação do Senhor neste momento, para que eu possa falar a Tua palavra com fidelidade, ó Deus, também ao mesmo tempo com simplicidade, para que ela seja compreensível, ó Pai, a todos os que me ouvem, e que acima de tudo, Senhor, toda a glória, todo o louvor, toda a honra sejam dadas ao Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. É no nome dEle que eu oro, é no nome dEle que eu peço. Amém. Nós vamos fazer então a leitura do texto. Se possível, acompanhe juntamente comigo essa leitura. Tiago, capítulo 1, do verso de número 12 até o versículo 18. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer,
ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Até aqui então, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Nós vamos então passar para o momento então da exposição do texto, e neste momento eu quero que você juntamente comigo, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Tudo que nós formos falar aqui tem como base a Escritura Sagrada, e dela então nós vamos extrair aqui o que nós podemos compreender destas palavras tão importantes que temos nesta carta registrada por Tiago. Mas, antes de tudo, meus irmãos, como nós sempre fazemos, nós sempre nos contextualizamos aqui para compreender, então, o progresso aqui do pensamento de Tiago, segundo estes versículos que temos, então, diante de nós. Como nós temos falado, meus irmãos, e isto é importantíssimo ressaltar, aqui Tiago, que não é um apóstolo do Senhor, como ele se autodeclara no primeiro versículo deste capítulo, aqui Tiago, que no caso é um servo do Senhor e de Jesus Cristo também, ele escreve esta carta para fortalecer a vida de cristãos judeus, judeus que se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus. E por isto, por consequência, muitos deles estavam passando por grandes provações. O assunto, como nós vimos, pelo menos em nossos 2 últimos estudos, central desses versículos, é a alegria no meio das provações. Provação é uma palavra-chave aqui, usada neste capítulo, para que possamos entender aqui o pensamento de Tiago, porque ele vai continuar falando aqui sobre o desígnio das provações para com a vida daqueles seus primeiros ouvintes, dos cristãos judeus, que ele nomeia aqui como aqueles que se encontravam nas 12 tribos da dispersão, né, uma fórmula aqui usada para descrever estes judeus. Nós também, meus irmãos, percebemos a quantidade de vezes que Tiago faz referência não somente a profetas, a mensagem do Antigo Testamento no que diz respeito à lei de Moisés, porque justamente os seus ouvintes, o seu público inicial, é um público muito familiarizado com a linguagem do Antigo Testamento. É por isso que nós percebemos, então, que dentre as mensagens que Tiago nos traz aqui nesta carta, há muito envolvimento dele com personagens muito conhecidos no Antigo Testamento, como ele vai fazer menção, por exemplo, ao profeta Elias, ao ensinar, ao nos instruir sobre oração. Tiago também faz menção a um personagem histórico que passou por uma grande provação, e este é Jó, e ele nos convida, ele nos chama lá no capítulo de número 5 a observarmos o fim da vida de Jó, o que toda aquela provação permitida pelo próprio Deus o conduziu ao resultado daquela provação. E como nós vimos ainda, meus irmãos, a guisa de introdução aqui, essa palavra provação que vem de Deus para com a vida do cristão, o cristão ele sofre de forma passiva a provação que vem do próprio Deus como um objeto que o purifica. A linguagem, como nós vimos, meus irmãos, usada para a palavra provação aqui, por Tiago, ela se assemelha, ela é muito parecida com aquilo que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, e inclusive no primeiro capítulo também, vai falar sobre o desígnio das provações para com a vida daqueles cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano nos seus dias. E ele usa lá para nós uma palavra muito interessante, a alegria indizível, que era o que aqueles cristãos estavam sofrendo quando provados, quando perseguidos. E é interessante que lá no ensino de Pedro, muito semelhante aqui ao ensino de Tiago, a ideia da provação é a ideia de uma purificação para com a vida do cristão, é purificar a sua fé, eliminar, tirar, remover todos aqueles elementos que atrapalham o nosso progresso na fé. É por isso que esta
instrução de Tiago, ela é tão importante para nós quanto o ensino de Pedro, porque Tiago, ele nos convida também a uma vida de alegria em meio às provações, e que ainda que diante, né, da tentação, é aqui que ele vai entrar nesse ponto então, sobre o que são essas tentações que podem surgir, que ainda no meio destas tentações que podem nos levar a pecar, nós devemos orar e pedir a Deus sabedoria. Sabedoria que vem de Deus para que nós possamos compreender a sua vontade no meio destas situações. Mas o contexto mais próximo aqui para nós, para entrarmos então aí a partir do versículo de número 12, foi o versículo de número 9 até o versículo de número 11, aonde de forma inicial Tiago já trabalha aqui um problema que existia ali no meio dos seus ouvintes. A questão ali de muitos ricos que oprimiam os pobres. E Tiago coloca aqui para nós o contraste estabelecido entre os ricos e os pobres. Aqueles pobres que sofriam de fato a opressão por meio daqueles ricos opulentos dos seus dias, eles são lembrados de que as suas riquezas não se encontravam aqui, como tesouros estabelecidos neste mundo, nesta terra. Mas Tiago os lembra que eles têm uma herança para com Deus, que Deus escolheu os pobres neste mundo, segundo lá o versículo número 5 do capítulo 2, para serem herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. É assim que Tiago, então, ele enxerga aqui esse contraste entre os pobres que sofrem, que eram oprimidos, que sofriam injustiças sociais, opressão dos mais altos níveis para com aqueles ricos, mas ao mesmo tempo, Tiago também coloca uma palavra para aqueles ricos, opulentos e opressores. Segundo lá o versículo de número 10 e 11, aí do capítulo 1, ele os lembra da sua insignificância, do que eles são de fato, diante de um soberano Deus, que eles, quando estiverem na presença deste justo Deus, deste justo Senhor que há de prestar contas para com todos os poderosos da terra, toda a formosura temporal que então eles têm, passará, murchará, como é uma expressão usada ali por Tiago no versículo de número 11. E agora então, Tiago vai continuar aqui no progresso do seu pensamento ainda sobre o desígnio das provações, lembrando então aqueles cristãos judeus e todos nós que hoje também temos acesso a esta palavra inspirada do Senhor, segundo o versículo 12, que mesmo diante das provações, nós devemos suportá-las, porque são estas provações que nos conduzirão à coroa da vida, a receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o que Tiago ele quer passar a nos mostrar aqui, então, a partir do versículo número 12, é que diante desse quadro de ricos opulentos, que podem, num certo sentido, experimentar uma felicidade, ainda que temporal, há uma felicidade indizível reservada para aqueles que são objetos do amor de Deus e que ainda por meio de provações estejam, eles são lembrados que quando suportando essas provações pela fé em Jesus, a coroa da justiça, a coroa da vida é o que lhes aguarda. É por isso que a introdução aqui do versículo 12, ela acontece de uma forma muito natural. Novamente, Tiago aqui faz uso de uma palavra que é extraída justamente à semelhança de muitas que ele já usou aqui no presente contexto, do Sermão do Monte. Capítulo 5, e inclusive é o próprio sermão que nós temos estudado aqui todos os domingos pela manhã. A palavra bem-aventurado que aparece aqui no versículo 12 é uma palavra muito comum no ensino de Jesus no começo das chamadas bem-aventuranças. Ela tem a ver com aquele que tem o favor de Deus sobre si. A palavra bem-aventurado é uma palavra muito carregada de sentido, principalmente lá no Antigo Testamento. Nós sempre nos lembramos que o bem-aventurado é aquele que experimenta uma felicidade plena,
uma felicidade, se eu posso assim dizer, consumada da parte de Deus em sua vida. Ela carrega de uma forma muito profunda no Antigo Testamento o sentido de uma pessoa muito bem abençoada, uma pessoa completa de bênçãos. Por exemplo, se nós fôssemos resgatar aqui alguns momentos do Antigo Testamento onde nós observamos esta palavra, nós ali percebemos, meus irmãos, que, por exemplo, Jó, o livro de Jó, lá no seu capítulo 5, de número 17, ali nós encontramos Jó dizendo que bem-aventurados, ou seja, completos de bênçãos, são aqueles que experimentam da parte do Senhor a disciplina. Há uma coisa importante, meus irmãos, no ensino de Jó, no que diz respeito a esta bem-aventurança, porque Jó nos lembra que, ainda que quando disciplinados, e você se lembra que o ensino do Senhor no que diz respeito à sua disciplina para com os seus filhos, é um ensino que visa a santidade. Deus nos disciplina como um Pai celestial para o nosso bem. É muito semelhante, por exemplo, à carta aos Hebreus também, capítulo 12. É lá na carta aos Hebreus que nós encontramos este autor desconhecido que escreve aquela carta, nos dizendo que Deus nos disciplina para o aperfeiçoamento, para nos conduzir à santificação, para que possamos progredir e gerarmos frutos, e frutos de fé. Há também um outro momento encontrado dentro dos Salmos, por exemplo, o Salmo de número 32, é um salmo escrito por Davi, onde Davi nos lembra sobre a bem-aventurança daquele que recebe o perdão de Deus. Bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. É assim que Davi, ele começa este salmo, falando da verdadeira felicidade que experimentam aqueles que foram alcançados, remidos pelo sangue de Cristo e experimentam então em suas vidas o perdão de Deus. E há pelo menos mais uma bem-aventurança somente que eu gostaria de destacar, que aparece também no livro dos Salmos. O próprio salmista Davi, no Salmo de número 34, lá no versículo 8, ele nos fala também de uma outra felicidade plena que nós podemos desfrutar em Deus. Davi, no Salmo 34, 8, ele começa o versículo dizendo assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. A palavra provai que aparece lá no texto, ela tem o sentido de experimentar. Deus quer que nós experimentemos, como você prova, né, algo saboroso. Deus quer que você sinta no seu interior, no seu espírito, a sua bondade. E na continuidade lá do versículo, Davi diz assim: bem-aventurado é aquele que prova desta bondade de Deus, mas também se refugia nele. Bem-aventurado é o homem que se refugia no Senhor, que tem a sua confiança nele e experimenta nele o seu refúgio, o seu lugar de refúgio. Então, meus irmãos, existem muitos textos na Escritura que nos levam a percebermos a felicidade plena que um crente pode desfrutar em Deus. Essa conjunção que é tão usada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento é um dos elementos mais importantes da vida cristã. Nós só podemos ser pessoas literalmente felizes no seu sentido mais pleno se estivermos em Cristo Jesus. E não diferente deste pensamento, desse conceito bíblico da bem-aventurança do Antigo Testamento, nós encontramos também Tiago dizendo que bem-aventurado é o homem que suporta. A ideia de suportar aqui é que nesta caminhada, seguindo após Cristo, vivendo como cristãos neste mundo, há momentos em que nós parece que andamos como um fardo, né? como se estivéssemos com fardos em nossas costas. Quando eu li esse texto, meus irmãos, eu me lembrava do grande clássico, né, da literatura cristã, que é o livro do Peregrino, que descreve muito bem para nós a jornada do cristão nesse mundo. O livro, tanto como o filme, também descreve a imagem do cristão andando com um fardo nas costas, passando por muitas provações, passando pelo vale da sombra da morte, pelas perseguições, por todos esses elementos que fazem parte da vida cristã.
E aqui Tiago nos lembra de que, ainda que andando com esses fardos pesados, estamos vivendo com perseverança, porque sabemos que aquele que é aprovado diante das provações, receberá a coroa da vida. A prova aqui, como nós vimos, meus irmãos, ela é um elemento que vem de Deus. Deus nos prova, Deus permite provas para o nosso amadurecimento. A prova, Deus prova a vida dos seus filhos para que eles venham a amadurecer na fé. Por exemplo, Abraão, que é o conhecido pai da fé, nas páginas do Antigo Testamento, e principalmente lá no livro de Gênesis, capítulo 22, ele passa por uma prova que o próprio Senhor, Deus, o colocou. O capítulo 22 de Gênesis é aquele momento em que Deus chama Abraão e lhe pede o seu filho, o seu único filho. E o intento de Deus ao provar Abraão foi justamente para ver aonde estava o seu coração. Naquele momento, Deus estava purificando não somente a fé de Abraão, mas o seu próprio coração. Porque ele expressou ali como um pai da fé, de fato, a perfeita obediência, porque ele confiou totalmente o seu ser em Deus. E não é algo estranho que nós encontramos o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, definindo Abraão como um dos heróis da fé, que confiou em Deus de tal forma que ele cria que, ainda que o seu filho Isaque estivesse morto, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, meus irmãos, aqui por detrás deste versículo de número 12, nós temos esse firme fundamento, esse elemento essencial que Deus usa para nos amadurecer enquanto aqui neste mundo. Deus nos prova, Deus permite provações em nossas vidas para nos conduzir para a coroa da vida. Alguns entendiam que a palavra coroa da vida aqui, ela poderia ser compreendida com algum tipo de recompensa, algum tipo de galardão. Por exemplo, grandes teólogos do passado, como é o caso de João Calvino, o próprio Lutero também tinha este entendimento sobre essa expressão coroa da vida, que diz respeito a alguma recompensa celestial. Mas boa parte aqui dos intérpretes de Tiago, principalmente os atuais, que têm hoje mais ferramentas, mais elementos, até mesmo exegéticos, para nos explicar melhor o texto, eles nos mostram que esta expressão coroa da vida, ela diz respeito à vida eterna. Porque nós encontramos lá no ensino do Senhor Jesus, nos evangelhos, muitos momentos em que o Senhor Jesus ele fala sobre aqueles que serão provados, que serão perseguidos neste mundo. E que ainda que diante de provações, de perseguições, aqueles que perseverarem alcançarão a vida eterna prometida aos que o amam. É assim que nós encontramos, por exemplo, o capítulo de número 19, logo em seguida, o Senhor Jesus ter aquele diálogo com o chamado jovem rico daquele texto. O Senhor ensina então aqueles seus discípulos, lhes dizendo: olha, vocês abandonaram tudo, vocês deixaram pais, casa, vocês deixaram seus afazeres para seguir após mim, e a pergunta dos discípulos é: o que nós ganharemos com isto? Qual será a recompensa, qual será a coroa para nós? Então Jesus lhes responde dizendo: a coroa para vocês é a vida eterna, é a plenitude da vida que Deus concede aos que o amam, para aqueles que estão perseverantes, mesmo em meio às provações. Então, primeiramente, meus irmãos, nós percebemos então até aqui que provação é um elemento de Deus para a purificação da nossa fé, para nos conduzir à perseverança e para o nosso amadurecimento. Isto vem de Deus. É importantíssimo que nós venhamos a compreender isso para compreendermos então aqui o progresso do texto. Aí no versículo de número 13, Tiago diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. É muito comum, meus irmãos, que quando passando por meio de provações neste mundo, nós somos tentados a pecar,
A tentação, ela se torna muito forte, principalmente no meio das provações. E em muitos momentos de provação, de perigos constantes, como é o mundo em que nós vivemos, nós podemos, segundo o Tiago nos informa aqui, sermos tentados, né? Nós somos meio que induzidos pelo nosso coração pecaminoso a levarmos uma culpa para Deus. É como se nós colocássemos Deus em xeque, dizendo, olha, quando eu sou tentado e eu caio em pecado, o culpado disso tudo é você. Isso é algo tão horrível, meus irmãos, que nós percebemos que fazemos quando tentados, porque é muito comum em momentos como nós temos vivenciado nesses últimos dias, né, momentos de pandemia, momentos de dificuldade econômica, momentos de problemas dos mais diversos. Nós somos meio que tentados a jogar Deus contra a parede e dizermos para Ele o seguinte, olha, a culpa é sua. Se eu estou pecando, o culpado é você. E essa é uma história muito antiga, meus irmãos, segundo o ensino da Escritura. Os primeiros a culparem Deus sobre o pecado das suas próprias tentações, da sua própria rebelião, foram os nossos primeiros pais no Éden. Se você observar, por exemplo, Gênesis capítulo 3, que é um capítulo áureo na Escritura Sagrada, para nós compreendermos toda a relação do homem com o pecado, com a rebelião contra Deus. Lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 12, nós percebemos lá que quando depois, né, de já terem se rebelado contra Deus, nossos primeiros pais, e principalmente ali no caso Adão, se vira para Deus e diz o seguinte, olha, a culpa de eu ter caído em pecado é sua, porque foi por causa da mulher que tu me deste que tudo isso aqui aconteceu. Foi por causa daquela mulher que eu não pedi para o Senhor fazer, mas o Senhor fez, da minha costela. E foi por causa dela que toda essa situação de pecado veio a acontecer. Vocês percebem o que é o coração humano quando no meio das tentações? Aí então, para corrigir esse problema natural de tentarmos culpar Deus no meio das tentações que nos sobrevêm, Tiago diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. E ele coloca aqui de uma forma muito veemente aqui no versículo 13 para nós, ele diz, ninguém ouse tentar apontar o dedo para Deus e culpá-lo. Por quê? Aí Tiago então explica. Ele diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago está explicando aqui para nós, meus irmãos, o caráter essencial de Deus. Em Deus não há mal, em Deus não há pecado, Deus não tolera injustiça, iniquidade, pecaminosidade, tudo que diz respeito a atos morais pecaminosos, em Deus isto não existe. Porque Ele é essencialmente bom, perfeito, santo, justo. Quem, por exemplo, nos ajuda a compreender este aspecto essencial de Deus como justo, um Deus que não tolera o mal, é o Salmo de número 5. Se possível, abra comigo aí em sua Bíblia. Salmo de número 5. O versículo é o versículo de número 4. Salmo 5, versículo 4 diz assim, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Ou seja, nas palavras de Davi aqui, Davi está fazendo uma oração a Deus e ele compreende aqui algumas coisas essenciais sobre os atributos de Deus, sobre a pessoa de Deus, e dentre elas, Davi compreendeu de uma forma muito clara, de uma forma perfeita aqui, que em Deus não existe mal. Que ninguém pode acusar Deus de alguma tentação que nos sobrevém, porque Deus é perfeito, Deus é santo. Todos aqueles que viram, tiveram uma visão celestial, que puderam contemplar uma visão gloriosa a respeito de Deus, compreenderam que Deus é absolutamente santo, que Ele é separado, que Ele transcende de todos nós, porque diferente de nós, Deus não tem pecado, Ele é perfeito.
moralmente falando. Nós nos lembramos daquela visão, né, por exemplo, que Isaías tem lá no capítulo 6 do seu livro, ele descreve para nós, dizendo que Deus, segundo os anjos entoavam na presença de Deus uns aos outros, que ele é santo, santo, santo. E a gente sabe ali que essa expressão repetida 3 vezes, ela não diz respeito a questão da trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não. Usar 3 vezes repetidas ali a expressão santo é justamente qualificar Deus como absolutamente santo. É um superlativo, né? Na língua hebraica não existe superlativo. Então, quando você quer enfatizar alguma coisa, você usa a repetição. Então, 3 vezes santo, 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 significa que Deus ele é absolutamente santo e que não existe ninguém moralmente falando igual Ele. Tudo o que fazemos no que diz respeito à nossa santidade, à nossa bondade, à nossa moralidade é um reflexo da obra de Deus, da glória de Deus em nós. Do contrário, a única coisa que nós encontramos, segundo ele vai explicar aí então, no versículo 14 e 15, é pecado. Aqui ele explica então para nós, de fato, de onde procedem os nossos pecados. Versículo número 14, ele diz, ao contrário, ao invés de culpar Deus pelas suas quedas, pelos seus pecados, pelos seus tropeços, versículo 14 ele nos diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E aqui, novamente, meus irmãos, nós somos levados ao capítulo 2 e 3 do livro de Gênesis, a narrativa da queda, o momento histórico em que os nossos primeiros pais caíram. Nós nos lembramos, meus irmãos, que os nossos primeiros pais, eles receberam um pacto, eles tiveram um pacto ali no jardim para com o Senhor. O pacto estava estabelecido na obediência, né? O sentido ali daquele pacto instaurado no jardim é o momento em que Deus os veta de ter acesso a uma árvore que estava lá no jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E conhecida, né, com o conhecimento prévio que nós já temos da história da queda, nós percebemos então que os nossos pais eles tomam posse daquele fruto, e a partir de então, sendo eles os primeiros que receberam o cabeça, eles estão como cabeça do pacto que Deus realizou ali no jardim, eles nos representavam. E quando eles caíram em pecado, juntamente com eles, toda a descendência que viria como sua posteridade, também se encontraria na mesma condição. É por isso que, de forma muito clara, o salmista Davi, lá no Salmo 51, ele diz que desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, na nossa concepção, nós já somos gerados em pecado. Que a partir do momento em que nascemos, a cobiça e todo tipo de pecado, corrupção que existe, já está internamente, já opera internamente em nossos corações. As tentações, elas acontecem, acima de tudo, internamente em nossos corações. Todos os pecados, todos os desvios morais, todas as coisas erradas que fazemos e cometemos neste mundo, no versículo número 7, quando Tiago diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual é o papel do diabo no meio das tentações? O diabo, segundo a informação que nós temos em um outro texto bíblico, você não precisa abrir, mas depois, se você puder, eu quero que você leia esse texto, Apocalipse capítulo 20, lá do versículo 1 ao 3, o diabo ele é tido por João, na sua visão, como alguém que debilitava as nações, alguém que inflamava o coração, que já tinha uma disposição para o pecado, a pecar mais. Essa é a função do diabo.
Ele quer nos conduzir ainda mais ao erro, porque ele é o pai da mentira, ele é o príncipe desse século. E então nós compreendemos aqui que, acima de tudo, meus irmãos, o que nós precisamos compreender é que o pecado está em nós. O maior inimigo nosso, em questões bíblicas falando, somos nós. Porque a corrupção, o pecado, eles habitam em nós. Por exemplo, nós nos lembramos também do texto do apóstolo Paulo, onde ele deixa muito claro a nossa condição, a condição do nosso coração depravado diante de Deus. O capítulo 7 de Romanos é uma ilustração muito clara do apóstolo Paulo deste pecado nomeado aqui por Tiago, a cobiça. Ele diz que se ele não tivesse conhecido a cobiça, talvez ele pudesse viver a vontade do Senhor. Mas quando ele conheceu a cobiça, quando ele conheceu este aspecto da lei moral de Deus, ele percebeu que no seu coração, e a cobiça é um aspecto externo, ninguém pode compreender a cobiça, porque a cobiça é um aspecto externo que só pode se tornar visível quando realizado, mas é um aspecto interno do coração. Nós desejamos coisas, nós pensamos em coisas, nós internamente projetamos pecados ocultos que só Deus sabe, porque eles sonda mentes e corações. É claro, meus irmãos, que esse pecado da cobiça, ele pode se tornar público. Por exemplo, o texto, usando o próprio Davi, esse personagem importante do Antigo Testamento, quando Davi ele escreve o Salmo de número 51, que é uma confissão pública a respeito do seu pecado, nós nos lembramos da história do rei Davi. Davi estava no seu palácio, quando os reis deveriam sair para a guerra com o seu exército. Davi estava lá no seu palácio, visando lá, daquela visão privilegiada que ele tinha, uma mulher que se banhava, que no caso era Batseba, esposa do seu melhor soldado Urias. E a cobiça no seu coração levou então Davi a fazer o que ele fez. Ele projetou, no seu coração já existia a predisposição para fazer aquilo que ele fez. Então ele externou somente uma corrupção que já existia dentro do seu coração. Em outros momentos, nós percebemos o próprio Acã, segundo o livro de Josué, capítulo 7, nós vemos a narrativa de Josué que nos lembra que Acã cobiçou uma capa babilônica, ali bens como ouro, prata e coisas que não lhe deveriam pertencer. E ali ele toma para si por causa da cobiça do seu próprio coração. É assim que a Escritura, ela define o homem como um ser depravado, e depravado aqui tem o sentido de corrompido em todo o seu ser. Por causa da rebelião dos nossos pais lá no Éden, todas as nossas faculdades, os nossos pensamentos, os nossos desejos se tornaram pecaminosos, inclusive até as nossas orações. Em muitos momentos nós oramos de forma errada, com motivações erradas, porque o nosso coração é assim. Por exemplo, perceba aí no capítulo 4, de Tiago, do versículo de número 1 até o versículo 3, Tiago fala sobre as orações. E no versículo 2 aí, ele nos diz assim: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes os vossos próprios prazeres. Então, muitas vezes, até mesmo as nossas orações, elas têm predisposições equivocadas, erradas, por causa do nosso coração pecaminoso. Por isso que nós precisamos, por exemplo, do Espírito Santo como intercessor por nós, do próprio Senhor Jesus intercedendo ao Pai por nós, por causa dessa disposição de um coração pecaminoso na presença de Deus. Há muitos textos, meus irmãos, que eu poderia fazer menção para os irmãos sobre essa corrupção generalizada que existe dentro do nosso coração. A história de Noé, eu queria somente, para sintetizarmos aqui este ponto, lembrá-los de que Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que o Senhor olhou, percebeu que era, desde o começo, o coração do homem
disposto a fazer o que era mal. Viu o Senhor a iniquidade, a maldade no coração dos homens, e Deus viu que este intento estava desde o princípio no seu coração. Foi assim que Deus viu, é por causa disso então que ele enviou o dilúvio, porque os homens são corrompidos, são pecadores, os homens cobiçam aquilo que não lhes deveria estar no coração, aquilo que eles não deveriam cobiçar. É por isso que Tiago usa uma comparação interessante aqui. Ele diz assim ainda, versículo 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A tentação, ela começa como uma rede, né, que vem até nós, para nos enredar. Esse é o sentido aqui da palavra atrair, ser atraído e seduzido, que é um sinônimo aqui para a palavra atrair. Nós somos enredados pelos desejos do nosso próprio coração. E então qual é o resultado disso? Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. O pai aqui do pecado, no caso, somos nós. Quando há essa relação, né, entre a cobiça com a nossa vida, o que acontece? Há um relacionamento que não deveria existir, mas quando existe, o fruto disto é o pecado. E o pecado, uma vez consumado, nos conduz à morte, gera a morte. A ideia de Tiago aqui, meus irmãos, ao usar a palavra pecado, ele já explica aqui no contexto da carta como transgressão da lei de Deus. Por exemplo, lá no versículo de número 9 e 10, aí do capítulo 2, Tiago ele fala sobre a guarda da lei, a obediência à lei, e que aqueles que não cumprem, aqueles que não obedecem aos preceitos da lei, se tornam culpados. Isso é pecado. O pecado é a não obediência aos mandamentos, a pura, santa lei de Deus. Isso é pecado. Qualquer transgressão de seus mandamentos nos torna pecadores. E aqui também, né, voltando então aí para o versículo 15, Tiago nos diz assim, que quando o pecado ele é consumado, a consequência natural disto é morte. Morte aqui, meus irmãos, ela aparece aqui para nós num sentido de um enfraquecimento espiritual. A morte aqui que Tiago faz referência não é aquela morte como o castigo eterno, por exemplo, que Paulo faz menção, quando ele fala que o salário do pecado é a morte. Tiago usa morte aqui num sentido de enfraquecimento espiritual, porque se lembre que ele está falando com cristãos. Não há possibilidade deles perderem a salvação. Aqui a ideia é de que as tentações, as corrupções internas do nosso coração, quando realizadas, quando nós damos ênfase para o nosso coração corrupto e cedemos às tentações, a consequência natural é o enfraquecimento da nossa fé, da nossa caminhada neste mundo para com Deus. Um exemplo muito claro disso, e eu quero usar propriamente o texto que já foi mencionado. A história de Davi, meus irmãos, e principalmente o Salmo de número 51, é um dos salmos mais preciosos para nós compreendermos o que é o pecado para com a vida dos filhos de Deus e as suas consequências trágicas. Por exemplo, eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas é de conceito comum entre os intérpretes, de que Davi escreveu o Salmo de número 51 após mais ou menos um ano dele ter recebido aquela exortação de Natã. Davi ficou um ano convivendo com seu pecado. Nós entendemos que Davi entrou em uma chamada letargia espiritual, uma sonolência espiritual. Davi passou a conviver bem com o seu pecado. E por causa do amor de Deus, então, para com a vida de Davi, como um pai de amor que disciplina os seus filhos para o aperfeiçoamento, Deus manda então Natã. E quando Natã, ele conta aquela história que traz à tona o pecado de Davi, naquele momento então, Davi cai diante da presença de Deus, reconhecendo-se como um corruptor,
como um transgressor. E são tantas palavras, meus irmãos, talvez em outra oportunidade eu gostaria de expor todo aquele salmo que é tão rico, porque ele fala sobre transgressão, iniquidade, ele fala sobre as impurezas que ele sentia de forma tanto interna como externa. Ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade. Todas essas palavras usadas por Davi descrevem uma pessoa que passou pelo enfraquecimento da fé, o que gerou morte, um entorpecimento espiritual. Isto é o que Tiago quer que nós venhamos a perceber. Se nós não tomarmos cuidado com as tentações do nosso coração, é muito provável, meus irmãos, que por talvez um longo período de tempo, nós passemos a viver uma sonolência espiritual que prejudicará e muito o nosso progresso na fé. Por isso então que eu quero partir aqui de forma muito breve aqui para a parte final do texto, onde Tiago ele já nos mostra então, né, que as tentações, elas não vêm de Deus, elas são fruto da nossa própria corrupção. A maldade está em nós, ela não é fruto da mídia, nós não aprendemos a pecar por meio da TV, nós já nascemos dispostos a pecar. Por isso nós devemos combater o pecado. Na vida do cristão, meus irmãos, antes de passarmos aqui para o versículo 16, nós aprendemos que quando regenerados, Tiago vai falar sobre essa regeneração ali no versículo 18. Quando esta obra da regeneração ela acontece em nosso coração, o que acontece internamente em nós é o seguinte, que nós passamos a viver em guerra conosco mesmo. Quem fala disto é o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5. Versículo 17, ele diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si, porque eles não podem viver juntos. Hoje a lei de Deus está implantada em nosso coração. E quando nós ofendemos a Deus, naturalmente um verdadeiro cristão se arrependerá dos seus pecados, confessará e passará novamente a continuar a progredir, continuará a seguir o seu caminho, rumo após esta coroa da vida. Mas antes de tudo nós precisamos compreender, o problema está em nós, não está no que vemos. O problema é o nosso coração, a cobiça no nosso coração. É por isso que ele mostra então quem é Deus. Versículo 16, ele diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quem é Deus para Tiago? Essencialmente Deus para Tiago, e é assim também que a Bíblia o descreve, Deus ele é perfeito no seu ser, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo aquilo que é puro, está em Deus. Ele é chamado aqui por Tiago de o Pai das luzes, uma referência aqui ao capítulo 1 do livro de Gênesis, que descreve Deus como aquele que criou os luzeiros, que criou as estrelas, os planetas. É por isso que ele diz assim, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Porque o sol projeta a sua sombra muda de lugar, ela é inconstante. A NVI, que é uma tradução bíblica que nós também usamos, a nova versão internacional, ela traduz esse texto de uma forma interessante. Ela diz assim, que em Deus não pode haver inconstância, que é justamente o sentido por trás aqui do que Tiago nos fala. Porque Deus não muda, ele é imutável, ele é eternamente o que ele é, bom, puro, santo. Este é Deus. É nós que precisamos mudar. Deus é eternamente assim, puro, santo e bom. Tudo que provém de bom para os homens vem de Deus. Todas as coisas celestiais que advêm a nós como bênçãos, provém a nós de um Deus santo, bom, justo, imutável, que permanece sempre o mesmo. É por isto que Deus teve que fazer então uma das coisas mais extraordinárias para com a vida dos seus filhos, e é aqui que nós gostaríamos de encerrar então. Versículo 18, ele diz assim, pois segundo o seu querer, nós não temos capacidade de sermos salvos por nosso próprio desejo, porque vimos que o nosso coração é corrupto, somos corruptores desde a nossa concepção. É por isso que pela vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra
da verdade. Nós geramos pecado, é a única coisa que nós gostamos de gerar e fazermos, mas Deus nos gerou pela sua palavra, pelo evangelho da verdade, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Essa expressão aqui, nos gerou, diz respeito a um novo nascimento. Só Deus, que é soberano, que é o Pai das luzes, perfeito Senhor, imutável sobre todas as coisas, pode transformar corações pecaminosos, pecadores, no quê? Em primícias da sua criação, como primeiros frutos daqueles que de fato experimentaram a bênção gloriosa desta operação interna em seus corações. É isto que Tiago está dizendo. Por um lado, a culpa dos nossos pecados é de nós mesmos. É de um coração cheio de desejos, de vontades ilícitas e pecaminosas. Por outro lado, essencialmente em Deus está o poder de nos dar um novo coração, um coração regenerado, transformado. E é somente por causa desta obra interna que Deus realiza nos nossos corações é que nós podemos vencer as tentações, porque Cristo já venceu por nós. O texto de Mateus 4, por exemplo, nos mostra aquele momento histórico em que o próprio Filho de Deus venceu as tentações, não dos demônios, daqueles que atiçam no mundo as nossas vontades que já estão em nosso coração. Mas Jesus venceu as tentações externas, porque Jesus não poderia ser tentado de forma interna, porque ele foi concebido em perfeita, em absoluta santidade, desde o seu nascimento. Mas todas as tentações externas, Jesus as venceu. Por isso ele pode ser para nós o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós em nossas fraquezas. Por isso, meus irmãos, quando tentados, quando no meio das tentações, nós precisamos recorrer a este perfeito Salvador, chamado Jesus Cristo, porque somente Ele, e Ele somente, pôde vencer todas as tentações que nós sofremos, sejam elas a tentação da ganância, do poder, a tentação sexual, qualquer tipo de tentação das inimagináveis que nós até não podemos enumerar aqui por causa do tempo que sofremos, todas elas foram vencidas por este Supremo Senhor chamado Jesus, que pode transformar o nosso coração, regenerá-lo por meio da mensagem que Ele nos deixou, por meio do Evangelho. Então que Deus nos ajude, meus irmãos. A palavra do nosso Deus diz que Deus não envia tentação sobre nós, não permite tentação, sobre nós, que nós não possamos suportá-la. Pelo contrário, juntamente com as tentações que nos advêm, Deus também provê para nós o livramento. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, lá no versículo 13. Que nós possamos recorrer em todo o tempo à graça do Senhor. E quando que tentados, possamos buscar em Deus sabedoria, possamos dobrar os nossos joelhos e pedir o socorro do alto a um Salvador, a um Senhor, que venceu por nós todas as nossas tentações e que pode nos ajudar para que nós possamos continuar a progredir, a seguir rumo à coroa da vida, à vida eterna que Ele prometeu aos que o amam. Que Deus assim nos abençoe e que Deus nos ajude. Eu quero orar com você neste momento, agradecendo pela oportunidade que tivemos e pedindo para que o nosso Deus ele possa aplicar a palavra dele em nossos corações. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, tua palavra foi exposta, ela foi lida, nós cremos na eficácia, no poder que existe nela. Pedimos a ti para que o Senhor não nos deixe, ó Pai, que venhamos a perder esta palavra no meio do caminho, mas que o Senhor, ó Pai, possa implantar a tua palavra em nossos corações, ó Pai, para que nós possamos gerar frutos, fruto a 30, a 60, a 100, e que possamos, ó Pai, continuar firmes, suportando com perseverança, ó Pai, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, ó Pai. Mesmo que ainda diante de fraquezas que venhamos a experimentar neste mundo, que possamos nos lembrar que o Senhor está conosco, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos guia,
é o Senhor quem nos levará ao nosso destino final, a vida eterna que o Senhor mesmo preparou aos que o amam. Abençoa a vida dos meus irmãos, os guarda, os protege, fortalece-os, ó Pai, na fé. É o que eu oro a Ti e Te agradeço por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Uma ótima noite a todos em Cristo Jesus e até o nosso final de semana, até domingo, se Deus assim nos permitir.